Eu demorei muito tempo para entender que crescer na vida não é só sobre o que você começa a fazer, mas principalmente sobre o que você decide parar. A gente vive com a sensação de que precisa adicionar mais coisas, mais hábitos, mais metas, mais esforço. Mas, na prática, o que mais trava o nosso crescimento são coisas que já estão na nossa vida e que a gente insiste em manter. E o mais curioso é que muitas dessas coisas parecem inofensivas. Algumas até parecem normais, mas aos poucos vão drenando a sua energia, o seu foco e o seu potencial. Hoje eu me vejo com clareza. Evoluir exige cortes, e alguns deles precisam ser feitos em silêncio, sem anúncio, sem explicação, sem drama. A primeira coisa que eu precisei eliminar foi a necessidade de aprovação. Eu vivia pensando no que os outros iam achar. Antes de tomar qualquer decisão, eu já imaginava opiniões, críticas, julgamentos, e isso me travava completamente. Até que eu entendi uma coisa simples. Quem vive tentando agradar todo mundo acaba não construindo nada de verdade. Então, aos poucos, eu fui me libertando disso. Parei de explicar demais, parei de justificar minhas escolhas. Nem todo mundo precisa entender o seu caminho. A segunda coisa foi o excesso de comparação. Eu abri as redes sociais e parecia que todo mundo estava na minha frente, ganhando mais, crescendo mais, vivendo melhor, e isso gerava ansiedade, frustração e uma sensação constante de atraso. Mas a verdade é que a comparação é uma armadilha. Você está comparando o seu bastidor com o palco dos outros. Quando eu parei de olhar tanto para fora, comecei a focar mais no que realmente importava, a minha evolução. A terceira coisa que eu eliminei foi o hábito de reagir a tudo. Antes, qualquer coisa já era motivo para resposta, discussão ou estresse. Eu me envolvia em tudo e isso me deixava cansado, improdutivo e sem foco. Com o tempo, eu aprendi que nem tudo merece a sua energia. Tem coisas que você simplesmente ignora, tem coisas que você deixa passar, e isso não é fraqueza, é inteligência. A quarta coisa foi o consumo excessivo de conteúdo inútil. Eu passava horas rolando vídeos, vendo coisas que não agregavam em nada. No final do dia, eu estava cansado, mas não tinha evoluído em nada. Foi quando eu percebi que aquilo estava roubando algo muito mais valioso que dinheiro, o meu tempo. E tempo, quando você perde, ele não volta. Então eu comecei a filtrar melhor o que eu consumo, porque aquilo que entra na sua mente molda quem você se torna. A quinta coisa foi conviver com pessoas que não querem crescer. E isso é difícil, porque muitas vezes são pessoas próximas. Mas a verdade é que o ambiente influencia mais do que você imagina. Quando você está cercado de pessoas acomodadas, negativas, isso vai aos poucos te puxando para baixo. E eu não briguei com ninguém, não fiz anúncios, só comecei a me afastar, silenciosamente. E ao mesmo tempo, comecei a me aproximar de pessoas que estavam na mesma direção que eu. A sexta coisa que eu precisei eliminar foi a procrastinação disfarçada. Sabe quando você diz que vai fazer algo, mas sempre deixa para depois? Ou quando você ocupa o seu tempo com coisas menos importantes, só para evitar o que realmente precisa ser feito? Eu fazia muito isso e o pior é que eu me enganava achando que estava sendo produtivo. Mas produtividade não é fazer qualquer coisa, é fazer o que precisa ser feito. E isso exige disciplina, não motivação. A sétima coisa foi o medo de errar. Eu deixei de fazer muitas coisas por medo de não dar certo. Medo de julgamento, medo de falhar, medo de parecer incapaz. Mas com o tempo eu entendi que errar faz parte do processo. Na verdade, você só evolui quando erra, aprende e tenta de novo. O medo não some, mas você aprende a agir mesmo com ele. E a oitava coisa, talvez a mais importante de todas, foi parar de negociar comigo mesmo. Antes eu fazia acordos comigo e quebrava todos. Hoje eu começo, amanhã eu faço, só mais um dia. E assim os dias passavam e nada mudava. Até que eu percebi que o problema não era falta de capacidade, era falta de compromisso.
Quando você não cumpre o que promete a si mesmo, você perde confiança em si. E sem confiança, você não constrói nada sólido. Então eu comecei a mudar isso. Pequenas promessas, cumpridas todos os dias, e isso foi construindo algo essencial, a minha própria credibilidade comigo mesmo. No final das contas, crescer não é sobre fazer grandes mudanças de uma vez. É sobre eliminar, pouco a pouco, tudo aquilo que te impede de avançar. Sem precisar avisar ninguém, sem precisar provar nada. Só você, fazendo o que precisa ser feito. Porque enquanto muita gente está tentando mudar de vida com grandes decisões, são os pequenos cortes silenciosos que realmente transformam tudo. E talvez o próximo corte que você precisa fazer, você já sabe qual é.